Como ter uma escola de música lucrativa. Esse é o tema do nosso podcast de hoje, Poderosa e Ele. Sejam bem-vindos, eu sou Tatiana Starling, estou aqui hoje com meu marido, co-host, parceiro de toda uma vida, Matheus Starling. Toda uma vida? É, toda uma vida, 20 anos já, e juntão, e mais 20 a gente vai ficar pelo menos, né? Então é de toda uma vida. E eu te agradeço por estar aqui. Se você chegou por um acaso e não está inscrito, é hora de você se inscrever no nosso canal. Toda semana a gente tem um conteúdo para você que é professor de música e quer empreender, e para você também que é dono de escola. Gente, conteúdo de primeiríssima qualidade. Esteja com a gente tem aqui conteúdo toda semana, sem contar nos cortes que a gente faz esse conteúdo também no nosso Instagram. E hoje, esse tema é um tema que a gente sabe que tem sido, tem afetado muito as escolas de música no Brasil, principalmente pós-pandemia. Então a gente decidiu trazer esse tema para a gente discutir aqui. Mas antes de discutir com vocês, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, que é a JMC Academy, é uma universidade da indústria criativa lá na Austrália. E a gente tem enviado ao longo dos anos muitos alunos para estudarem lá, e a gente sabe, a gente já foi presencialmente, a gente conhece os 3 campos da universidade, dessas universidades, que a JMC ela tem em Brisbane, em Sydney e também em Melbourne. São 3 campos maravilhosos, super equipados, e lá eles têm cursos como produção musical, engenharia de som, performance, cinema, eles têm também desenvolvimento de jogos e vários outros, animação, desenho, vários outros cursos na área da indústria criativa. Se você tem interesse, se é um sonho seu, se você pensa em estudar fora do país, essa é a sua oportunidade. Eu vou deixar para vocês aqui o nosso Instagram, JMC Academy Brasil. Manda um direct, tirando a sua dúvida, ou se você quer saber como ingressar, valores, tudo você vê com a gente lá no nosso direct. A gente vai ter uma equipe para te atender. Maravilha. E o nosso tema de hoje, amor, é como ter uma escola de música lucrativa. Ok, já posso fazer uma pergunta para você? Porque eu sei que você é a rainha das vendas de matrícula. Essa aqui, ninguém bate, né? A gente tem uma equipe de vendedores, uma equipe muito boa, muito bem treinada, mas ninguém consegue vender um ticket mais alto do que a Tatiana Starling, a Poderosa Chefona. Então vamos lá. Revela aí, qual que é o segredo, primeiro, para fazer muitas matrículas, e segundo, para fazer matrículas com ticket mais alto, mais caras. Peraí, antes de eu responder essa pergunta, eu quero falar para você hoje que é dono de escola, que está aqui. Esse podcast é muito direcionado para você que é dono de escola. Mas antes de eu responder, eu vou falar para você os tipos de negócios que a gente tem, para você entender como é que eu trabalho e quais são os níveis dessa venda que ele perguntou, né? Nós temos 2 escolas físicas aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que já tem 8 anos as escolas. A gente tem uma escola que hoje é considerada a maior escola de guitarra do Brasil, que é uma escola virtual que pega o Brasil inteiro e países de língua portuguesa. Nós temos a empresa Professor de Música e Empreendedor, né, que é onde a gente vende cursos e formação. Temos mentoria também para professores de música e donos de escola. A gente tem um outro negócio que é envio de alunos para o exterior, né? Vocês viram aí o nosso patrocinador, é uma das pessoas que a gente trabalha. O Matheus, a gente tem um podcast, sem ser esse aqui, um podcast que já está fazendo muito sucesso, que é o Starling Cash. Então, são várias empresas, são vários níveis de venda e eu faço a gestão de todos esses negócios. Que tipo de gestão? A gestão financeira dos negócios, né? O que entra e o que sai, né? Eu faço também a gestão de pessoas, de todos os funcionários, porque são muitos negócios, então tem muita gente envolvida. Eu faço também a gestão comercial, que é todo o processo, eu desenvolvo, através de ações estratégicas, todo o processo de venda de todas essas empresas. Então, baseado nisso, eu vou responder o que o Matheus falou. Por quê? Porque você vender high ticket, que é vender uma matrícula com um valor alto, depende do tipo de negócio, depende de onde você está localizado, né?
Então, assim, eu vou primeiro falar sobre vender matrículas e depois eu falo sobre vender o high ticket. Eu acho, venda é algo que, na verdade, tem gente que fala que a pessoa já nasceu, ou ela sabe vender, ou ela não sabe vender. Eu acreditei nisso durante muito tempo, que eu tinha nascido para vender, né? Eu nasci numa família onde pai e mãe eram comerciantes, sempre foram empreendedores, sempre venderam, os dois excelentes vendedores, e eu acabei crescendo nesse ambiente. Eu acho que isso fomentou com que me formasse desde muito nova sabendo vender. Mas hoje, depois de muitos anos de experiência no mercado, eu vendo desde os 7 anos de idade, então assim, eu já vendo há muito tempo, eu já ensinei muitas pessoas a venderem nesse meu caminho aí de vendas. Então eu acho que a venda, o comercial, ele é ensinável. Hoje existe processos, existe treinamento específico para vender. E hoje existem várias formas de vender. Existe forma de vender de forma pessoal, presencial. Existe forma de vender através de ligação. Antigamente era o que mais vendia, lembra que a galera tinha telemarketing? Não é muito utilizado, mas ainda existe. Existe vender pelo WhatsApp. Quantos cursos você já não viu aí na internet? Venda pelo WhatsApp. Porque tem técnica para vender através de cada recurso desse. E eu fiz cursos, eu aprendi, eu paguei mentorias para, além do meu natural, aprender todas essas técnicas e passar para o meu time. Então, Matheus, existe método para vender. Se você pudesse resumir a palavra venda em uma palavra, né? Venda em uma palavra, qual seria a palavra que você falaria? Venda é emoção. Venda a pessoa compra no calor da emoção. Então, venda é time, tem tempo para você vender. Se uma pessoa te procura agora, você tem que responder agora. Se você responde daqui a 20 minutos, a sua conversão daquela venda caiu em 40%. Se você responde aquela pessoa que te procurou em 40 minutos ou mais, já caiu 60%. Se você responde no outro dia, isso são pesquisas feitas, tá? Estudos feitos, que você perde a chance de vender em 70%, 80%. Então, assim, como eu te falei, existe isso já metrificado, não é eu que estou dando essa opinião. Existem estudos a respeito disso. Então, por que eu vendo muito? Porque eu estou disponível, eu respondo na hora. Eu sei que tem muita gente que bota o limite de horário, né? Deixa aquela mensagem pré-preparada ali no celular. Estamos descansando, hora tal. Eu sei, equipe, obviamente, CLT, a galera não pode trabalhar além do horário, que isso dá problema trabalhista. Então, assim, você vai se adequando. Mas eu, como dona do meu negócio, e muitas vezes, mesmo com essa quantidade de empresa, um monte de coisa, quando eu tô precisando de vender mais para bater meta, eu boto meu WhatsApp ali na hora e eu falo, final de semana é sábado, é domingo, é feriado, tá? Elas não estão trabalhando, mas eu tô ali no WhatsApp. Então, eu acho que eu vendo mais também. Primeiro, que eu me boto disponível. Segundo, porque eu consigo entender através de poucas perguntas específicas, mais uma técnica. Perguntas específicas, eu consigo fazer uma leitura, um raio-x daquele cliente, para entender se aquele cliente é o meu cliente ideal. Assim como a gente fala em vários podcasts, a gente tem o nosso cliente ideal, a gente tem a persona que a gente quer que compre da gente. Então, quando eu faço essa leitura através de algumas poucas perguntas e eu sou respondida, é muito difícil eu não converter aquela mensagem WhatsApp, ou aquela ligação, ou aquele bate-papo presencial, eu não consigo converter em pelo menos uma aula experimental. Muitas vezes eu já converti até sem aula experimental, tá? Mas como eu confio muito na minha aula experimental, eu acho que aquela primeira parte, que é a parte onde você vai mostrar o valor, entender o sonho do cliente, entender a dor do cliente. Às vezes ele vem pelo sonho, às vezes ele vem por uma dor. Eu entendi aquilo, empacotei aquilo. Depois disso, eu mostrei o que a gente tem
que ou realiza aquele sonho ou acaba com aquela dor, empacotei aquilo bonito, eu marco uma aula experimental para fechar com a cereja do bolo. Porque uma aula a gente tem aqui na Starling, e a gente ensina isso na nossa formação, e eu ensino isso na minha mentoria, que no final eu vou falar dela, sobre dar uma aula experimental uau. Sobre dar um atendimento uau. Eu digo que a venda começa, por exemplo, no presencial, na hora que você abre a porta da sua escola. E até hoje, eu regularmente treino os meus funcionários. Porque às vezes eles estão lá fazendo o dia a dia deles e marcaram uma aula experimental, a nossa porta é automática, eles vão lá, apertam o botão, a pessoa está na porta, eles apertam o botão para a pessoa entrar. E eu já acho que ali, por experiência, eu já acho que eles já perdem ali uns 10% da conversão. Não, eu falo, você levante da sua cadeira, vá lá com um sorriso maravilhoso, vai abrir a porta e vai falar, seja bem-vindo, que bom que você veio, vamos tomar um cafezinho junto, você quer uma água, vamos bater um papo. Você vai lá, você abre a porta, você é empático, sabe? Você mostra o ambiente, fala da escola. Então, acho que aí também eu pedi para você resumir o que é venda em uma palavra, né? Aí uma palavra. Você falou em emoção. E eu concordo com você, porque a venda, ela tem o fechamento dela, o fechamento da venda é quando você tem ali essa transação financeira. Fechamento. Ela é o fechamento de um momento. Uhum. Mas venda também é relacionamento. Concorda comigo? Isso, totalmente. Então, quando você abre uma porta, você é empático e você começa a trazer a pessoa para uma conversa, você está tendo a oportunidade de entender melhor, porque a pessoa ela já vai entregar tudo aquilo que ela espera. Então, você está abrindo ali uma frente de relacionamento. Sim. Até mesmo porque a venda, ela não se encerra, que eu falei que ela se encerra num ciclo, né? Quando a pessoa paga. Mas quando você entrega um produto uau, né? A minha venda, aí tá o meu segredo. A minha venda não termina aí. Não termina aí. Sabe? Aí vem a segunda parte da sua pergunta. A minha venda, ali eu fiz aquela matrícula. Mas a minha venda de high ticket, que é a matrícula com valor mais alto, não termina ali. Eu matriculei aquele cara, seja em guitarra 1. Mas esse aluno que eu já fiz o check-up, que já se matriculou, eu tenho um entendimento, e a minha equipe tem esse mesmo entendimento, através de perguntas, através de um raio-x daquela pessoa, para entender se ela tem uma condição financeira de fazer mais coisas e interesse. Então aí você vê como um relacionamento é importante. Exatamente. Você só vai saber através de um raio-x se você se relaciona. Por isso que você não está perdendo tempo quando você levanta a bunda da cadeira e abre a porta para o cliente. Não, ali você está começando a gerar um vínculo. Às vezes você aperta uma mão, se é uma mulher e você é outra mulher, você dá um abraço, dá um beijo, tudo bem, seja bem-vindo. A forma como você vai receber, a pessoa já vai ou te responder com a mesma empolgação, porque quem que você dá um sorriso, um abraço, que vai te responder de forma grosseira. E também, se isso acontecer, você já sabe até onde você pode ir com aquela pessoa. Não vai ser uma pessoa muito fácil de você fazer uma outra venda. Sim. Então, assim, o relacionamento e a emoção. Por quê? Você já está mostrando, aquela pessoa chegou lá na sua escola, você vai dar aquela aula experimental, ela saiu lá, caraca, isso que eu quero, eu já saí da aula experimental tocando uma música que eu gosto. Gente, eu não falava nada, não fazia nada, eu já estou tocando. Porque esse é dos truques que a gente ensina sobre a aula experimental UAU, que é a pessoa sair já tocando alguma coisa. Ela não é tocando alguma coisa, o trecho de alguma música música que ela gosta. Ela já sai com alguma vitória, né? Ela já sai daquela aula experimental com uma vitória. Uma pequena vitória, mas uma vitória. Sim. E aí ela, de forma emocionada, ela se matricula. Entendeu? Por isso que eu falo que é na emoção. Por isso que a aula experimental, ela vem como um complemento daquilo que foi conversado e falado antes, via WhatsApp, ou telefone, ou presencial. E aí, através desse vínculo, através do valor que é agregado, porque eu sei do produto que eu ofereço, por exemplo, na escola, esse valor agregado que você falou, gente, é na minha escola física, tá na Barra da Tijuca. Eu tenho uma estrutura incrível lá. E eu tenho matérias complementares excelentes. Toda a nossa metodologia é baseada na Berklee College of Music, onde o Matheus estudou. Então, ele desenvolveu, através daquilo que ele estudou, algo bem específico para o Brasil, para a nossa cultura, para o estilo.
Então é algo real, e é uma metodologia que funciona. Então, eu estou resguardada também de uma metodologia, de um material que dá certo. Eu não estou ali vendendo uma mentira. Isso me dá empoderamento para oferecer outras coisas. Porque eu sei que se aquele aluno gostou da primeira aula, ele vai gostar da aula de teoria musical, ele vai gostar da prática de conjunto, onde ele vai colocar na banda aquilo que ele aprendeu ali na turma ou no particular. Todo guitarrista que quer ser um cara mais profissional, eu falo que ele tem que fazer uma aula de canto, porque a aula de canto vai dar para ele várias percepções de como ele tem que se portar quando for acompanhar um artista, algo do tipo. Então, eu vou mostrando para esse aluno, eu marco reunião, poxa, eu pensei, conversei com os professores, eu vi que você tem um jeito, você quer talvez seguir, ou você não quer seguir, mas seria importante para você. Você está aprofundando o relacionamento. E eu também, trago para ele opções que eu acredito que vão agregar na vida dele. E aí eu acho que... aí eu vendo. Todas as matrículas que eu ofereço, eu vendo. E eu vendo contrato de R$ 3.500 por mês. Nunca falei isso aqui no podcast, eu tô falando agora. R$ 4.000 por mês. Hoje eu tenho um aluno que me paga R$ 4.500 por mês. Mais caro do que a maior parte de todas as faculdades do Brasil. Né? Quando eu falo isso, as pessoas nem acreditam, entendeu? Mas isso tudo, eu tenho toda uma base para que eu possa fazer isso. Então, esse high ticket... Ok, Tati, eu não quero chegar em 4.500, que eu chegue num título de 1.500. A maior parte dos meus alunos pagam uma média de R$ 1.500. Porque o preço base é 750. Normalmente, a maioria faz mais de uma matéria lá. Então, assim, eu fui galgando isso com os anos, entendeu, Matheus? Não foi uma coisa da noite pro dia. Não é que todas as funcionárias do comercial saibam fazer esse tipo de venda. Talvez esse tipo de venda high ticket não seja para todo o comercial. Talvez seja para uma pessoa específica. Essa pessoa que tem empossada de autoridade, que conheça um método, que saiba falar sobre ele. Não é para um vendedor iniciante, entendeu? Você pode fechar as portas, um cara começar a falar de um negócio que ele nem entende. Então, assim, eu acho que o time comercial, você vai ter todos os níveis de comercial. Você vai ter o comercial júnior, você vai ter o pleno, você vai ter o sênior. São 3 níveis dentro do comercial. Então, eu acho que também tem um ponto interessante, que é um pouco mais avançado, que é falar sobre custo de aquisição do cliente, que é o CAC, e LTV, que é o Lifetime Value. Porque a gente fala muito sobre quanto custa para fazer a aquisição de um cliente. Quanto que é o custo dele, né? Eu gastei R$ 1.000 em anúncio e voltaram 3 clientes. Isso é caro ou é barato? Para quem pensa em lifetime value... Quem pensa em curto prazo é caro. É caro. Quem pensa no LTV, que é o barato. tempo, a linha do tempo que ele vai ficar contigo, é muito barato. Então, se você gastou R$ 1.000 para conseguir 3 clientes, que estão te pagando... um entrou pagando 700, outro 800, e outro... Vamos supor que você gastou R$ 2.000. Sim. Então, um vai pagar 700, outro 700, outro 700, 2.100. Fala assim, pô, tá apertado ali o custo de aquisição, né? Mas aí o que você pensa? Mas ele paga... Para quem tem relacionamento, esse ticket que o cara entrou pagando 700, daqui a 3 meses, pode virar um ticket de R$ 2.500, R$ 3.000. Então, no longo prazo, essa pessoa não somente está pagando mês a mês, como está aumentando também o ticket dela. Exatamente. Então, em vários setores do mercado com muita concorrência, como, por exemplo, telefonia, Sim. O lifetime value é o que eles mais focam. Plano de saúde. Sim. Né? Às vezes, para fazer aquisição do cliente tem prejuízo. Isso. A gente viu isso e a gente ficou até impressionado, né? Por exemplo, plano de saúde Bradesco, Unimed. Às vezes, para que eu vire um cliente, eu acabei de mudar de plano aqui, Bradesco, dessa vez para eles foi fácil, porque eu mesmo os procurei. Mas normalmente, é através de propagandas que a gente vai. E a gente viu que muitas vezes o custo para eles, de um cliente, é altíssimo. Às vezes no primeiro ano, não é no primeiro mês, não. No primeiro ano eles têm prejuízo. Mas sabe quanto tempo que eu fiquei com a Unimed e agora eu saí? E eu saí porque, sei lá, porque eu quis um reembolso que a Unimed não dava. Eu fui olhar o tempo, eu fiquei 13 anos e 8 meses com a Unimed. Olha o LTV que a Unimed... Em um ano ela teve prejuízo, mas em 12 anos e 8 meses ela só teve lucro comigo. E é assim que você tem que pensar nesse seu cliente. Ainda mais se você, na sua escola, oferece a partir de musicalização infantil até a formação. Então, assim, você tem um tempo de LTV
extenso e gigantesco, né? Olha a TV, se você não entendeu ainda, é o lifetime value. É você É o valor do tempo daquele cliente. O valor do... como fala? Lifetime, né? Que Mas é ao em longo do português não tempo. tem essa... Valor ao longo do tempo, Valor ao longo do tempo, exatamente, que aquele cliente está contigo. É a vida daquele cliente com você, né? Qual que é o tempo médio dos seus clientes contigo? E tem um ponto né? importante que é muito mais barato e fácil vender para quem já é cliente. Exato. Qual é o custo de vender para quem já é cliente? Não tem custo nenhum. Então, uma dica que eu vou dar para você também, que é dono de escola. Vou dar uma dica top para você aqui. Todo mundo fala, setor comercial, tem que ter time comercial, vários vendedores comercial para poder captar alunos. Enfim, é ótimo, tem que ter, toda empresa tem que ter um time de primeira ali, um comercial, captação, fazendo ações fora da escola, panfletando, várias formas de captação. Mas a maioria se esquece do comercial 2, e essa é a dica que eu vou dar para você que é dono de escola. Pegue pelo menos uma pessoa do seu time comercial e que ela seja exclusiva do comercial 2. O que é o comercial 2? O comercial 2 é aquela pessoa que vai vender para quem já é cliente. E ela vai fazer ações dentro da sua escola de venda. Ela vai atrás desses clientes. Seja através, olhando os relatórios, conversando com os professores, vendo qual o interesse daquele aluno, se ele está realmente crescendo muito, se ele não está. O que a gente pode oferecer para ele? Você acha que vai ser interessante? Conversando com a equipe, e ela vai fazendo a listagem dela e ela vai no 1 a 1 ali, ó. Olha, cara, a gente tem essa aula aqui de prática em banda, vai ser tão interessante você fazer parte e ser a guitarra dessa banda, você já está aí fazendo aula, já tem 4 meses, seria a forma de você colocar em prática aquilo e renovar, e fazer, viver aquele sonho que você sempre teve de tocar numa banda e tal, mais R$400 por mês você faz essa aula em banda. Quem vai fazer essa venda não é o comercial 1, que está lá focado naquele cliente, mostrar o seu valor, mostrar a sua escola. Não, gente, como ele falou, é muito mais fácil vender para quem já é cliente. Tá? A não ser que você tenha um produto ruim, né? Que você vende uma vez só para a pessoa te paga e vai embora, né? O que acontece muito, né? A maioria das pessoas, infelizmente, o produto que elas entregam é tão ruim que a pessoa só compra uma vez. Não, os meus produtos são muito bons. Então, meu lifetime value é enorme. A gente tem aluno que está com a gente há 10 anos, né? 8 anos. E ela vai aprender, ela vai crescer. Então, o seu produto, para ter um LTV grande, tem que ser um bom produto. Então, esse comercial 2 vai vender para quem já é seu cliente. Tenha um comercial 2. Essa é uma excelente dica. A gente tem aluno que era aluno da Starling Academy. Dentro da Starling Academy, você não está lendo a colinha. Ele se tornou um professor. Uhum. Dali, ele fez um professor de música empreendedor. E continua sendo aluno da Starling. Então, eu tenho pelo menos, por alto, eu lembro mais de 5, 10 que estão com a gente fazendo... O próprio Meet, a gente fez uma limpa lá, a gente fez um ranking dos alunos mais antigos da escola virtual. Não estou falando nem da escola física. Tem gente na escola virtual desde 2015. Não, eu tô falando para você... Desde que começou. Não, mas eu tô falando para você que eu lembro de cabeça agora de 5 ou 10 pessoas que entraram na Starling... comprar todos os produtos. Depois foram professor de música empreendedor e continuam na Starling, né? Gente que comprou o seu DVD, virou aluno, fez professor de música empreendedor, mudou pro Rio, foi para a escola presencial. Tem esse caso. Isso aí é questão de a pessoa, ela vê valor... Ela vê que é sério, ela tem afinidade, a gente já pode falar do outro tópico, que é marketing. Não, vamos pro segundo primeiro, vamos pro segundo. A gente está falando aqui, o tema gente, é porque a gente fala de vendas e a gente fica empolgado, né? Como ter uma escola de música lucrativa. Número 1, vendas, né? Segredo para gerar muitas matrículas, relacionamento, equipe engajada, método, venda no WhatsApp, tempo de resposta rápido. Tá? Isso aí é um dos maiores segredos. Número 2, financeiro. Aqui tá, eu falo que o comercial é o coração da empresa. Alguém vive sem coração? Não vive. Então tem que ter um bom comercial para o coração bombar. Mas o financeiro é o cérebro da empresa. O financeiro é onde as pessoas entram naquela pesquisa lá do IBGE, né? Que a cada 70% das empresas que abrem, elas quebram em 2 anos. Por quê? Porque a maioria das pessoas que abrem uma empresa, elas misturam
o que não pode ser misturado. E o número 1 é o dinheiro da PJ com PF. Ela paga as contas da casa dela com o dinheiro da escola. Ela tira o dinheiro do caixa da escola para pagar o picolé do filho na rua. Ela mistura. E isso é um erro absurdo, é um erro base, é um erro que, quando ele não é modificado a tempo, você quebra. Por quê? Porque você não consegue ver onde está o buraco e só vai minando. Você não tem dinheiro para reinvestir, daqui a pouco você não tem dinheiro para pagar as próprias contas da própria empresa e você começa a entrar num ciclo ali de pegar dinheiro emprestado, adiantar cartão, quando vê você já quebrou. Então, gente, falando de financeiro, a primeira coisa, se você que é dona de escola e faz isso, tá na hora de parar. Sempre tem como remediar. Quando você expande a sua consciência e entende o problema, é a hora de você fazer. Separa o financeiro da sua empresa com o seu financeiro pessoal. Cara, vai mudar muita coisa. Você vai ter claridade exatamente do quanto entra, do quanto sai e o quanto é o seu lucro, porque existe um custo. As pessoas, ainda mais hoje, com essa era digital, fazer 6 em 7, fazer 7 em 1, as pessoas só olham para o faturamento. Eu não olho para o faturamento. Faturamento é ego. Eu tenho amigos, eu faço parte de um grupo de donos de escolas de música no Brasil, que tem 70 donos de escola lá, e a galera gosta de falar de faturamento, sabe? Ou gosta de falar de número de alunos. Eu tenho 500 alunos, eu tenho 600 alunos, mas eu tenho 600 alunos pagando R$100 e tem um custo absurdo. O que eu quero saber é lucro. Faturamento é ego. Lucro é aquilo que vai te fazer crescer ou permanecer no mercado. Então, quando você faz essa divisão, você tem clareza do quanto está entrando, qual que é o seu custo fixo, qual que é o seu custo variável, quanto que você lucra, o quanto que você pode tirar desse lucro para a sua vida pessoal. Entendeu? Sim. Então, número 2, você precisa dividir e separar o PJ do PF. Número 3, que é a dica de como ter uma escola lucrativa, é o seu marketing. Fala-se muito, essa palavra está muito na moda, né? Marketing. Mas o que realmente funciona para trazer alunos? Aí você pode falar agora do marketing. Então, existe o marketing. O que é o marketing, né? As pessoas têm muita teoria sobre o que é o marketing, mas eu gosto da tradução literal, que é o mercado em movimento, né? Você se movimentar junto com o mercado. Ou seja, se você está parado, você não está se movimentando. Sim. Então, o marketing é você fazer ações, criar ações que vão fazer com que a sua empresa seja vista. Então, você está se movimentando, chegando nas pessoas, né? No caso aqui, uma escola. Como que você faz isso? Primeiramente, né, a maneira mais simples hoje em dia, através das mídias sociais. Então você está postando regularmente, saber qual tipo de conteúdo você posta, no feed, nos stories, saber usar Reels. Uhum. Você pode usar o YouTube, pode usar o Facebook, pode usar o TikTok. Mas muitas mídias também confundem, ainda mais a pessoa quando não faz nenhuma, você indica melhor fazer uma pelo menos bem feita. Começa com o Instagram sempre, né, que é uma mídia que dá muito retorno, porque você tem um contato muito direto com as pessoas ali. Sim, através do direct, você tem muitas ações que você pode fazer. A gente ensina muito sobre isso na nossa formação, né? Uma outra tipo de ação de marketing que você pode fazer então esse é o marketing orgânico, você não está pagando nada para fazer isso, ou você pode fazer impulsionamentos e o tráfego pago, né? Uhum. Que é fazer anúncios no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Google, para acelerar esse processo, né? E a gente faz uso das duas coisas, né? E para escolas físicas, eu indico muito sempre, independente se você vai fazer a parte orgânica no seu Instagram, isso é meio que um dever para toda empresa hoje. A empresa que não está no Instagram, ela praticamente não existe. Porque hoje qualquer produto que eu vou comprar, eu olho qual é o Instagram da pessoa para saber se aquilo é real, para saber se aquilo existe, qual que é a entrega daquela empresa, como que funciona. Enfim, mas eu acho que o Google local faz muita diferença também para empresas locais, para escolas de músicas locais. Só que hoje, para você anunciar no Google local, precisa ser um trabalho muito bem feito para você não jogar dinheiro no lixo. Então, assim,
como a maioria de nós não tem essa expertise, talvez procurar um profissional que faça de forma correta, porque o Google é através de cliques. Então, se você deixa em aberto só escola de música na Barra da Tijuca, qualquer um que clicar escola de música na Barra da Tijuca, eu tenho 500 escolas de música aqui na Barra da Tijuca e eu tenho que botar palavras específicas e retirar palavras que eu não quero. Por exemplo, eu tenho uma escola de música na Barra da Tijuca, mas eu não tenho instrumentos eruditos, eu não tenho instrumentos clássicos. Então, todas essas palavras clássicas têm que ser riscadas. Porque se eu boto só escola de música, quando a pessoa escrever lá violino, vai contar e vai tirar do meu orçamento. Então, assim, o mais importante do anúncio do Google é mais as palavras que você vai tirar do que as palavras que você vai colocar. Eu sei que isso é bem complexo, realmente, para você que é dono de escola de música, tem que reservar um dinheirinho e fazer esse tráfego pelo Google com alguém que é especialista. Sim. Ou, dentro da sua equipe, você pode colocar uma pessoa para aprender sobre isso também. Que eu acho que sai até mais barato. Tem tanto curso hoje na internet ensinando como fazer, que vale a pena pagar um curso para um funcionário e ele faz o seu tráfego. Eu acho que isso é uma excelente opção. O próximo item que eu coloquei aqui para te ajudar a ter uma escola lucrativa. Então, primeiro a gente falou de vendas, depois a gente falou de financeiro, a gente falou de marketing e agora eu vou falar de gestão. Gestão do negócio de forma geral. Como contratar, por exemplo, professores para a sua escola de música. Existem 3 formas de contratação hoje no mercado muito utilizadas. A mais comum, que é a CLT, né? Onde vai ser aquela forma onde o seu colaborador tem que cumprir as 44 horas semanais, dependendo do estado, você tem um sindicato, que você tem que cumprir as regras de sindicato. Também a carga tributária é altíssima, mas dependendo do formato e modelo do seu negócio, cabe bem um CLT, tá? Outra forma de você contratar hoje um professor de música é através do MEI, que é uma forma muito mais desburocratizada. Você não está contratando uma pessoa física, você está contratando um PJ, uma empresa, né? Aquela pessoa que é o professor é representado através de um CNPJ. Então, isso já separa o vínculo empregatício. Você não está contratando uma pessoa, você está contratando uma empresa. E aí, através de um contrato de PJ para PJ, você contrata esse professor. Obviamente, com todos os termos muito aclarados, com algumas dicas que tem que ter dentro desse contrato MEI, sabe? Tem algumas coisinhas específicas que tem que estar ali naquele contrato para que ele não queira usar isso, talvez, de forma trabalhista mais tarde. E uma outra forma também de você contratar é aquela forma do profissional freelancer, né? Que você vai fazer uma nota branca com ele te emite uma nota de pessoa física para você, que é pessoa jurídica, mas é uma coisa muito freelance, é muito esporádica, tá? Não é uma forma de contratação fixa, porque isso pode te trazer problemas trabalhistas, tá, gente? Mas, por exemplo, você tem um evento, você quer que o professor toque na sua escola, num show de final de ano. Você pode contratar esse professor de forma freelancer e faz um recibo, ele faz um recibo para você, um recibo branco, não tem que ser uma nota timbrada, de um PF para um PJ, falando que ele trabalhou e ele recebeu só naquele momento esporádico. Então, tem 3 formas de contratação que são as mais comuns no mercado e você fazer a gestão dessas contratações pode ser um grande segredo do seu negócio. Por exemplo, hoje, nas minhas escolas físicas, não cabe a contratação CLT para professor. Por quê? Cara, eu ensino aqui, né, o professor ser empreendedor. Então, no meu negócio, que isso também esteja lá dentro. E eu liberei para todos os meus professores fazerem um curso professor de música empreendedor. Porque eu acredito que hoje o professor de música que ele trabalha numa escola, ele não consegue lucrar tanto e ter uma vida com muita qualidade, porque o valor de mercado é muito baixo. Mas quando esse professor ele tem uma empresa, ele é contratado via MEI, o salário, a hora-aula dele aumenta, porque você não tem encargo.
financeiro. Então você pode pagar uma hora-aula maior e ele está livre alguns dias da semana para trabalhar em outras escolas. Assim, compondo um salário melhor e ele relativamente vai ter uma vida muito melhor e vai trabalhar de forma muito mais feliz e satisfeito, né? Inclusive, nós temos professores que trabalham conosco que também têm cursos que eles vendem. Cursos, eles dão aula particular, dão mentorias, trabalham em outras escolas. Obviamente que para dono de escola, hoje, depois de 8 anos, eu entendo que tem que ter alguns critérios, mas isso tudo vai ser especificado na hora de fazer o contrato com esse PJ. Por exemplo, os meus professores da Starling, eles têm uma cláusula de confidencialidade e concorrência, no competing, né? Concorrência. Que é o quê? Por exemplo, eu sei que hoje a minha escola é uma escola, não vou falar famosa, que famosa é uma palavra feia, mas é famosa aqui na região, mas é muito bem vista a Starling, por conta da metodologia, por conta da representação das universidades internacionais, por conta da formação do Matheus, por conta da história que a gente criou, né? Da cena musical que eu tenho ali. Então, cara, eu não tô aqui tirando onda, mas o que eu mais tenho é currículo querendo dar aula lá. Então, assim, um cara vai dar aula lá na minha escola. Eu faço isso aqui para trazer os alunos e dou para esse professor. O que eu mais vejo no mercado é professor mau caráter que oferece para aquele aluno metade do preço e dá aula por fora. Isso comigo não rola, porque ele tem uma cláusula assinada de no competing. Ele não pode dar aulas no período que ele está comigo para nenhum aluno ou para nenhum ex-aluno no período de 2 anos, por exemplo. E ele não pode, mesmo trabalhando comigo na Starling, ele não pode trabalhar em nenhuma escola no meu bairro, mesmo depois que ele saia. Porque toda escola ali da região quer ter um professor que era professor da Starling. Que para eles, os professores que eu coloco lá são professores que têm formação através de nós. Então, para eles é muito bom ter esse nível de professor. Então, eles têm que cumprir com esses requisitos. Eu vou te falar, eu não tenho na minha empresa, isso é algo para você que é dono de escola de música, você já deve estar familiarizado com esse termo, eu não tenho turnover. Você sabe o que é o turnover? Turnover é uma sigla que eles usam, uma sigla não, é um nome para entrada e saída de funcionário. Eu não tenho. Hoje, a maior parte dos funcionários que estão comigo desde o início. E hoje o funcionário mais novo que eu tenho já tem 2 anos. Sabia? Professor mais novo que eu 2 anos atrás, eu contratei uma leva grande. Contratei 6 professores de uma vez. Eles já estão comigo há 2 anos. Eles são mais novos. Você conversa com qualquer escola de música, todo mês eles estão botando alguém. E os mais velhos têm um tempo da escola que 90% já tem quase 8 anos de Starling. Então, assim, não ter turnover eu sou até um case de sucesso das mentorias que eu participo, porque isso é raro no mercado. Então, quer dizer, poxa, a Tati coloca essas cláusulas, não deve ser bom trabalhar lá. Pelo contrário, se não fosse bom, meus funcionários não estavam comigo há 8 anos, 7 anos, 6 anos, 3 anos. Não, cara. São regras. Eu dou para eles um ambiente top, eu dou para eles uma metodologia top, meus alunos são top, agora eles têm que cumprir as regras, e eles cumprem. Eu não tenho nada para falar dos meus professores, eu nunca tive problema com nenhum deles em 8 anos de escola. Então, assim, fazer essa gestão de contratos, do tipo de contratação, é muito importante para o sucesso e para fazer com que a sua escola seja lucrativa. E aí, para fechar, eu falei da entrega. O que é entrega? Então, a gente falou vendas, financeiro, marketing, gestão e o último, o quinto pilar para uma escola de música lucrativa é a entrega. A entrega, o que é esse nome? Por que eu dou esse nome? É a parte onde a gente já falou anteriormente do atendimento UAU. O atendimento UAU de ponta a ponta, desde o primeiro WhatsApp trocado, desde a pessoa entrando na porta da escola, levantando e atendendo, desde o bate-papo, desde do ambiente, desde a aula experimental, todo o atendimento, a entrega para aquele cliente, o pós-venda daquele cliente, ele vai ser sempre atendido com a mesma emoção, com o mesmo entusiasmo de antes de fazer a matrícula. A entrega é o que fecha esse pilar e faz com que você tenha uma empresa
altamente lucrativo. Então falei demais aqui hoje, gente, mas eu quero falar com você, que é dono de escola de música. A gente tem uma mega novidade esse mês. Eu tô abrindo a minha mentoria para donos de escolas de música. Gente, eu tenho muito para agregar a você, porque eu já passei por aquilo que você está passando. Então, todos esses 5 pilares que eu falei aqui para você, a gente vai estar desenvolvendo e a gente vai estar falando e colocando através de um plano de ação estratégico para a sua empresa. Se você tem interesse, se você quer saber mais, aqui na descrição desse vídeo a gente vai ter ali o formulário para você preencher e que eu possa ver e entender se é o seu momento, se você cabe dentro dessa mentoria, se você tem um negócio que está estruturado para fazer a minha mentoria, a gente vai entrar em contato com você. Então, se você tem interesse, essa é a hora. Espero que a gente tenha te ajudado. Eu sei que o nosso conteúdo gratuito aqui já abençoa muitas escolas, muitos professores de música. Espero que você tenha sido abençoado hoje também. Isso, tá bom? Muito obrigado pela aula. Valeu. Gente, um abraço, Deus abençoe e até a próxima semana. Tchau, tchau.